Boa noite, igreja, a graça e a paz. Como estão todos vocês? O início de semana abençoado, o início de semana que a gente pôde começar orando, falando com Deus, o início de um novo ano cheio de incertezas, mas uma certeza nós temos: Deus ouve a nossa oração e Deus responde a nossa oração. E a certeza que nós temos é que Ele está no controle de todas as coisas. E por isso é de fundamental importância declarar que nós dependemos totalmente dele e nós queremos sempre buscar a vontade dele. E nós temos agora essa Semana Mundial de Oração. As igrejas estão espalhadas em todos os lugares, algumas presencialmente, outras apenas cultos online, mas nós estamos todos buscando a presença do mesmo Deus. E é tão bom estar com vocês e ter vocês com a gente para que nós possamos orar uns pelos outros. E é o tema que nós temos trabalhado ao longo dos encontros nossos de oração, que é conectados em oração. A nossa conexão com Deus por meio de Cristo Jesus e a nossa conexão aqui, uns com os outros, por meio da internet, por meio aqui do Facebook, do YouTube, aonde você estiver assistindo nesse momento. E nós temos essa preciosa, aglomeração preciosa de homens e mulheres que buscam a vontade de Deus, que desejam ouvir a voz de Deus e ter a família abençoada, uma família cuidada por Deus. E eu quero convidar você a ficar conosco hoje. Eu sei aí que tem várias igrejas nesse momento fazendo as reuniões de oração, vários cultos sendo transmitidos, mas eu quero desafiar você a ficar com a gente, para que Deus fale ao seu coração e nós possamos realmente buscá-lo, através da oração, intercedendo uns pelos outros. Eu não vou arriscar dar boa noite aqui para quem está com a gente, porque já apareceu vários nomes aqui e alguns ficam aglomerados, falam assim, tantas pessoas assistindo com você. E aí eu vou acabar falhando nos nomes. Mas já temos aí aqui no Facebook com 19 conexões e no YouTube, não dá para ver também aqui no YouTube, mas já temos aí pessoas conectadas também pelo YouTube. Queridos, o mais importante é a gente entender que Deus se faz presente e Ele é o condutor da nossa história. Eu quero orar com você, orar por você e pedir a Deus que nos abençoe, que fale ao nosso coração nessa noite, que nos ensine da palavra dele e que nos coloque diante dele, na certeza que podemos chegar ousadamente, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que conhece a nossa estrutura, sabe o quanto nós precisamos dele. Vamos falar com ele? Vamos falar com ele em oração, crendo que ele ouve e a certeza que ele vai nos abençoar nessa noite. Vamos falar com Deus? Pai, abençoe a tua igreja, Deus. Abençoe todos que estão conosco nessa noite, aqueles que irão entrar em um momento ou outro desse nosso conectados em oração. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos dê entendimento, discernimento, e assim reanima, Deus, a cada um de nós, ó Deus. Fortalece-nos, para o louvor da tua glória, Pai. Nós pedimos a Deus que o Espírito Santo venha levar cativo, ó Deus, os nossos pensamentos, o nosso coração, e que apenas a voz do Senhor venha realmente, ó Pai, entrar nos nossos ouvidos e também no nosso coração. Cala as outras vozes, fecha nesse momento as outras janelas, ó Deus, para que possamos focar apenas neste momento na nossa relação com o Senhor, através do ouvir da tua palavra e através de falar com o Senhor por meio da oração. Nós cremos a Deus que o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem conduz a nossa história e por isso declaramos o quanto nós dependemos do Senhor. Nós iremos ouvir a tua palavra nessa noite. Nós iremos buscar a presença do Senhor em oração. E que tudo seja, Deus, para a tua honra e tua glória. Se conosco, Pai, para o louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos continuar. Nós começamos ontem falando sobre a dependência que nós temos que ter de Deus. Eu quero conversar com vocês a partir daquilo que nós conversamos ontem. Se você não esteve com a gente ontem, você pode entrar no Facebook da igreja, no YouTube da nossa igreja, você vai ter ali a mensagem de ontem. Mas continuando então a mensagem de ontem,
um novo tempo sempre possibilita novas escolhas. Isso sempre acontece na nossa vida. Mas, queridos, diante de novas escolhas, elas sempre também irão exigir de nós uma declaração de quem nós iremos depender. Então, em todo momento que você vive uma nova fase na sua vida, você tem a possibilidade de fazer uma nova escolha. Mas quando você faz essa nova escolha, automaticamente é exigido de nós, é uma declaração de quem nós iremos depender. Então, se eu falo assim, nesse ano eu quero um novo trabalho, aí você vai escolher. Vai depender de quem? Depender de quem indica, depender de quem ajuda, vai depender do seu currículo ou vai depender de Deus. Então, é isso que é declarar de quem nós iremos depender. E aí, então, nós estamos nessa semana de oração. E qual que é o propósito dessa semana nossa de oração? É exatamente essa: declarar a nossa total dependência de Deus. Introduzindo um breve resumo do que nós conversamos ontem. Então, essa semana tem como propósito declarar a nossa total dependência de Deus. A dependência total é marcada pela permanência. Entenda sempre isso, queridos. Se nós queremos declarar uma total dependência de Deus, nós temos que entender que a marca dessa total dependência é uma permanência na presença desse Deus. Não adianta nada nós buscarmos a Deus neste momento, buscarmos aquilo que nós temos como objetivo para esse novo ano, fazermos escolhas e pedirmos para Deus abençoar, mas não permanecermos na presença dele. Vai ser em vão. Olha o que o próprio Jesus nos orientou. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O próprio Cristo então nos orienta. Se nós queremos depender totalmente nele, assim como a videira, os ramos dependem da videira, nós temos que escolher permanecer nele. Não adianta apenas pegar o alimento para um dia e se retirar. Nós seríamos como ramos que iriam secar, iriam morrer. Mas se nós queremos declarar que nós dependemos totalmente de Deus, é preciso permanecer junto da videira, para que ele possa nos sustentar, para que ele possa nos alimentar. E aí ele deixa claro: porque sem mim nada podeis fazer. Lembra no início, como eu falei, que cada escolha exige de nós uma decisão de quem nós iremos depender? É exatamente isso que Jesus fala no versículo 7, que diz assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui Jesus coloca algo que é uma escolha nossa, que você vai decidir isso. Se permanecer, mas se não permanecer, nós vamos colher os frutos dessa nossa escolha. Então, se você quer declarar total dependência de Deus, precisa também tomar uma decisão de escolher permanecer na presença dele. E aqui nós tivemos ontem, aprendemos 4 princípios desta permanência. Primeira marca: relacionamento com Jesus. Se permanecerdes em mim. A primeira marca da permanência é um relacionamento com Jesus. A segunda marca, um aprendizado prático com Jesus. E as minhas palavras permanecerem em vós. Aqui ele mostra, então, queridos, que é uma segunda marca, é o fato de queremos aprender de Jesus, mas não um aprendizado teórico. E a permanência é exatamente o que o salmista vai dizer, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se essa palavra permanece em nós, a marca do aprendizado. Mas a terceira marca, dependência real de Jesus. Não é apenas uma questão teórica, não é apenas uma questão espiritual, mas é no real da vida, é na realidade da vida, é nas batalhas do dia a dia, é exatamente nos anseios do nosso coração, aquilo que é prático da vida, aquilo que é existencial, o quanto que nós dependemos dele. E aí o que ele diz? Pedireis o que quiserdes. E é exatamente naquilo que é a vida prática, a vida real. Mas a quarta marca, intervenção de Jesus na vida. E vos será feito. É a certeza que Jesus intervém na nossa história.
É a certeza que Jesus intervém na nossa vida. É a certeza que Jesus muda a nossa família. Esta é a certeza que você e eu temos que construir no nosso coração. Queridos, se nós queremos depender totalmente de Deus, uma marca da dependência é a permanência. E essa permanência se divide nessas quatro marcas. Isso nós conversamos a semana passada. Mas aí, começando hoje, o estudo de hoje, como essas quatro marcas refletem em áreas específicas da vida? Como que estas quatro marcas da permanência, como que elas irão refletir nas áreas específicas da minha vida? Como que elas refletem na família, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, na minha vida financeira? Como que essas quatro marcas de permanecer em Jesus irão refletir em outras áreas da nossa vida? Pensando nessa pergunta, nós iremos conversar sobre esse tema hoje. Reflexo das marcas da permanência na família. E o texto, Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Queridos, reflexos das marcas da permanência, as quatro marcas na família. Como que quando nós escolhemos permanecer em Jesus, o que que isso reflete na nossa família? Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 7. Diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Esse texto tem um texto paralelo em Mateus capítulo 15. Então, o estudo de hoje, nós iremos trabalhar esses dois capítulos. O capítulo 7 de Marcos e o capítulo 15 também de Mateus, que trata a mesma questão da mulher cirofenícia ou da mulher chamada cananeia. Queridos, é interessante nós entendermos o contexto dessa passagem. Tanto em Mateus quanto em Marcos, a conversa anterior de Jesus é com os fariseus. É um conflito constante com os fariseus sobre preceitos da lei, mas principalmente sobre o legalismo que eles estavam exercendo e praticando e cobrando de outras pessoas. E aí então Jesus sai da presença deles e entra agora numa terra estranha, uma terra considerada uma terra de povo inimigo, de povo que não era amigo do povo judeu. E Jesus se depara com esta mulher que se aproxima dele e faz um pedido. E aí, pelo conteúdo da conversa, nós percebemos que há exatamente um grande conflito em relação à religião, em relação à tradição histórica, em relação àquilo que essa mulher está pedindo a Jesus e aquela que era a missão do próprio Cristo. Só para a gente entender, Jesus em terras estrangeiras, ele entra em Tiro e Sidom. E essas terras estrangeiras tinham algo que prejudicou historicamente o povo de Deus, o povo judeu. Primeiro, um histórico de opressão comercial. Era uma rota de Roma. E aí então aquele povo tinha um certo privilégio e assim então usufruir desse privilégio para oprimir financeiramente, comercialmente a nação dos judeus. E aí então cria-se uma ligação de ira, de revolta com esse povo. Mas também tradições religiosas firmadas em idolatria e ocultismo.
Este povo era conhecido como um povo idólatra, criando vários deuses, diversos deuses, e também a prática do ocultismo. Eis a razão pela qual essa mulher procura Jesus para falar de algo que estava afligindo a vida da sua filha, que era uma possessão demoníaca. Então, esta era a realidade que Jesus agora ele entra nessa terra estrangeira. Um povo rejeitado pelos judeus, que eles eram chamados então de cachorrinhos ou de cãozinhos, como nós lemos no texto. Para muitos eram chamados então de combustível do inferno. Era esta a relação que este povo tinha com o povo de Deus. E Jesus entra exatamente em contato com esse povo. Mas nós temos Jesus no povo estrangeiro, mas nós temos também Jesus entre o seu próprio povo. Tradições firmadas em legalismo religioso. Mateus 15, capítulos anteriores, versículos anteriores, fala de Jesus no conflito com os fariseus em relação a lavar as mãos para comer os alimentos. E aí Jesus entra num conflito, num debate baseado nesse legalismo religioso dos fariseus, mas também uma vida de aparente relação com Deus. Nesse contexto, Jesus questiona o fato deles serem apegados à religião, deles serem apegados às tradições religiosas, mas estarem longe do que Deus esperava deles, longe da relação pessoal, da comunhão pessoal com Deus. Então era um povo que se dizia religioso, era um povo que se dizia povo de Deus, mas quando há um conflito com Jesus, Jesus percebe que há neles um distanciamento de Jesus. Jesus sendo rejeitado pelos líderes judaicos. Então nós vimos aí que no contexto era um povo rejeitado pelos judeus e aqui no contexto do próprio povo, Jesus é que sofre a rejeição. Queridos, só para a gente entender essa mensagem, Jesus entre o seu povo ou Jesus em terras estrangeiras? Há um contexto muito próximo. Ou Jesus está na terra do seu povo ou na terra estrangeira. Mas perceba a ligação dessas duas realidades. As escolhas que fazemos podem nos aproximar de Jesus ou nos afastar dele, independente do contexto em que estamos. Presta bem atenção nisso. As escolhas que fazemos podem nos aproximar de Jesus ou nos afastar dele, independente do contexto que estamos. Não, aqueles que estavam em terras judaicas escolheram se afastar de Deus, mas aquela que estava em terra estrangeira tomou a decisão de se aproximar de Jesus e assim reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Isso nós entendemos que, independente do contexto que nós estejamos vivendo, independente da realidade da sua família, da minha família, independente do campo de batalha que nós estamos passando, independente do momento da circunstância, nós podemos escolher aproximar-se de Deus ou nos afastar dele. E isso afetará diretamente a nossa família. Se nós escolhermos aproximar de Jesus, ou se nós escolhermos nos afastar dele, presta bem atenção nisso. A nossa família será afetada diretamente pela escolha que nós fizermos. Qual foi a escolha da mulher estrangeira? Qual foi a escolha que esta mulher fez? Primeiro, romper tradições que a prejudicavam. Como nós falamos, esse povo tinha por comum a prática oculta, uma prática de idolatria. Mas essa mulher rompe com as práticas, com as tradições do seu povo, para que ela pudesse se aproximar de Jesus. A segunda escolha, crer naquilo que ouviu sobre Jesus. Ela ouve sobre esse Jesus e ela se aproxima chamando de Senhor. E em Mateus fala que ela se prostrou e adorou. Terceira escolha dessa mulher, submeter-se totalmente a Ele. Quando ela o chama de Senhor e quando ela o adora. Ela tira os seus deuses da sua vida. Ela quebra o elo com os seus deuses e se aproxima de Jesus e o reconhece como Senhor. E persistir na possibilidade de receber o milagre. Quando ela pede para Jesus a libertação da sua filha, Jesus impõe alguns questionamentos, algumas barreiras, mas essa mulher não desiste, ela persiste, ela continua implorando para que Jesus libertasse a sua filha. Mas, queridos, olha como termina a conversa dessa mulher com Jesus.
Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. As escolhas desta mulher de tomar a decisão de seguir a Jesus e se aproximar de Jesus afeta diretamente a família dela. O querer ficar com Jesus, a escolha que ela faz, abençoa a sua casa, liberta, cura a sua filha. Queridos, pensando nisso, nas escolhas dessa mulher, nós iremos ver as marcas da permanência e os reflexos na família. Lembra as 4 marcas da permanência? Nós iremos lembrar em cada ponto aqui. Mas como que isso reflete diretamente na nossa família? Primeiro ponto, reflete a mudança na forma que nos relacionamos com Jesus. Permanecer com Jesus no contexto família vai mudar a sua maneira, a maneira do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, de se relacionarem com Jesus. A escolha da mulher e a marca da permanência. A escolha dela, romper com as tradições. A marca, relacionamento com Jesus. Ela quebra as tradições, ela quebra a idolatria, ela quebra o ocultismo e escolhe relacionar-se com Jesus. Olha o que diz o texto. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Ela quebra todas as tradições do seu povo e escolhe um relacionamento pessoal com Jesus. Queridos, quando nós entendemos isso na nossa vida e nós queremos permanecer com Cristo, isso vai afetar a nossa família, vai refletir na nossa família e vai mostrar que todos nós iremos querer, desejar um relacionamento pessoal com Jesus. Devemos deixar de ser apenas religiosos e nos tornarmos próximos a Jesus. Os fariseus eram religiosos e, consequentemente, se afastavam de Jesus. Esta mulher tinha a sua religião e isso fazia com que ela se afastasse do povo de Deus. Mas quando ela quebra isso, a religiosidade, ela se aproxima de Jesus. Já percebeu quantos de nós somos muitas vezes religiosos, mas não nos aproximamos de Jesus? Nós temos práticas religiosas na nossa casa, mas não nos aproximamos de Jesus. Nós temos por costume ir à igreja ou assistir ao culto, ou ter um costume de orar, orar no almoço, orar com a família, mas nós não construímos um relacionamento pessoal com Jesus. Mas quando nós decidimos permanecer com Jesus, isso vai refletir a maneira que nós relacionamos como família com Jesus. Esse é o primeiro reflexo na nossa família. O segundo reflexo, o reconhecimento da necessidade de viver a transformação. Quanto mais perto de Jesus, mais eu entendo quem é esse Jesus, mais eu percebo o quanto eu preciso transformar e o quanto a minha família precisa ser transformada. Este é o segundo reflexo na família. Olha o que diz o texto. Olha, não, antes do texto. Crê naquilo que ouviu sobre Jesus. Isso a mulher fez, ligando aos 4 pontos da permanência a aprendizado prático com Jesus. Ela ouve a Jesus e ela quer aprender de Jesus. Ela crê nas palavras do mestre, ela crê na autoridade do seu mestre, e assim ela toma uma decisão de aprender de Jesus. Olha o que diz o texto. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Queridos, esta mulher ouviu acerca de Jesus e ela sabia o quanto que ele curava os leprosos, o quanto que ele dava vista aos cegos, o quanto ele fazia ouvir ao surdo, o quanto ele tocava nas pessoas, elas voltavam a falar. Queridos, é impressionante o quanto que o Evangelho mostra ao que Jesus faz exatamente alcançar os excluídos. É exatamente aqueles que a religião afastava, aqueles que o legalismo condenava. É exatamente para esses que o Mestre vem e anuncia as boas novas de salvação. Essa mulher, ela reconhece a necessidade que ela tem de uma libertação. Ela sabe que a sua família precisa de um milagre, de uma intervenção divina. E aí então ela reconhece a necessidade que a sua família tem de transformação. Ou seja,
Essa mulher reconhece o que é o Evangelho. É reconhecer a mensagem do Evangelho. É saber que a cura é para os que reconhecem a sua enfermidade. Os fariseus endureceram o coração, mas essa mulher se quebranta e implora a intervenção de Jesus. Olha o que diz o texto. Ele fala: olha, eu não vim para vocês, eu vim para o judeu, mostrando aquela que falamos no início, a diferenciação dos povos. Mas quando Jesus fala para ela assim: olha, eu não vim para vocês, eu vim para os judeus. Ela diz: Senhor, socorre-me. Eu sei que o Senhor veio para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes, é para esses que o Senhor veio. Então, Senhor, socorre-me. Queridos, nós precisamos aprender a reconhecer a necessidade que a nossa família tem de transformação. Então, quando eu decido permanecer e aprender com Jesus, eu percebo que a minha família precisa de profundas transformações. E esse é o segundo reflexo da permanência. Mas o terceiro, a gente passa rápido aqui, queridos, porque o nosso tempo é mais breve na nossa reunião de oração. Terceiro reflexo é acreditar que Jesus se importa com o nosso lar. Preste muita atenção nisso. O quarto reflexo da minha permanência, da minha dependência de Jesus, é perceber, é acreditar que Ele se importa sim com a minha família. E aí, o que a mulher faz? Submeter-se totalmente a Ele. Qual é o terceiro ponto da permanência? Dependência real de Jesus. E lembre-se, dependência real de Jesus é na vida prática, é depender do pão nosso de cada dia. Não é um contexto teórico, não é apenas um contexto espiritual, mas é acreditar que Ele intervém na realidade da nossa vida. Olha o que diz o texto. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui ela reconhece exatamente a posição do povo judeu em relação à aliança com Deus e a situação do seu povo que rejeitou e que oprimiu o povo judeu. Ela tem a plena consciência disso. Ela sabe a sua condição, ela sabe o seu momento de vida. Ela em nenhum momento vai confrontar Jesus, como muitas religiões fazem hoje, dizendo que Jesus é obrigado porque ele tem que me dar e eu exijo, eu decreto, eu declaro. Não, não é isso que ela faz. Ela reconhece a sua condição, ela sabe o seu momento, mas isso não impede que ela venha a enxergar que Jesus se importa sim com a sua família, que Jesus pode abençoar. E ela fala: Senhor, o Senhor pode dar o pão ao seu povo, mas aquilo que sobra é graça, aquilo que sobra é amor, aquilo que cai da mesa pode sim abençoar e libertar a minha filha. Queridos, ela mostra que tem consciência que Jesus se importa sim com o seu lar. É compreender que o cuidado de Deus recai também sobre nós. O cuidado de Jesus alcança sim a nossa vida. Então, se algum momento da sua história, se algum momento da sua vida você passou a pensar que Jesus não se importa com você, que Jesus coloca o pão à mesa dos outros, que Jesus reúne e abençoa a família dos outros, que Jesus opera milagre na família dos outros e não se importa com a sua família, tira isso da sua cabeça, tira isso do seu coração e começa a entender que Jesus se importa sim com o seu lar. Isso vai ser cada vez mais compreensível a nós, quanto mais tomarmos a decisão de estar com Jesus e permanecer com Jesus, de queremos experimentar esse relacionamento e depender no real de Jesus, depender que Ele abençoe a nossa casa, a nossa família. Essa mulher tomou a decisão de acreditar que Jesus se importava com o seu lar, que seja esse mesmo reflexo na sua e na minha família. Mas, queridos, quarto reflexo é viver a transformação real em nossa família. Esse Jesus que abençoa, que se importa, é esse Jesus que opera uma transformação real em nossa família. Não é uma mudança de religião, não é uma mudança de espiritualidade, não é uma mudança teórica, não. Vai ser um reflexo direto na prática da família, um reflexo direto na maneira que a família é conduzida. É exatamente uma restauração plena de Jesus no contexto família, que entra na quarta escolha dessa mulher,
e também na quarta marca da permanência. Persistir para receber o milagre. A persistência nela. E aí, a quarta marca da permanência, intervenção de Jesus na vida. É na vida que ele intervém. Olha o que diz o texto. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Essa mulher experimenta uma transformação real na sua família. E aquele momento em diante, a sua filha ficou livre da possessão. Aquela sua filha ficou sã. É a completa transformação naquilo que mais afligia a sua casa. É a intervenção que transforma o lar. Quando nós escolhemos permanecer com Jesus, a transformação é real na nossa família. É aquela promessa de Jesus, do apóstolo Paulo fez ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro experimenta esse milagre. Ele crê no Senhor Jesus. E o texto fala em Atos 16 que naquela mesma noite ele e os seus foram batizados. Ele e os seus receberam o milagre de Jesus. Queridos, quando nós tomamos a decisão de permanecer em Jesus, isso reflete numa transformação real na nossa família. E aí, o texto diz assim: Então lhe disse Jesus: Ó mulher, coloque o seu nome no lugar dessa mulher, coloque as suas escolhas semelhantes às escolhas dessa mulher e coloque o seu nome. Por exemplo, vou ver aqui a Elizabeth, a Enídia, a Graça, o Maicon, a Valdirene, a minha mãe, aí a Dona Santa, o presbítero Francisco, a Edicleia, o presbítero Ayrton, a Sônia, o Betão, o Alexandre, a Cláudia, a Bárbara, o William, o seu Zé Luiz, o Ednei, a Janaína, a outra Cláudia, os nomes todos que aparecem, não aparecem todos para mim aqui, mais de 20 pessoas estão com a gente agora. Coloca o seu nome. Ó Alexandre, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E neste momento, a minha família vai ficar sã. Aquilo que aflige o meu lar, aquilo que traz um peso, aquilo que incomoda, aquilo que gera tristeza e dor, neste momento Jesus, ele vem e opera o milagre, ele vem e faz a transformação, ele vem e restaura a família, porque nós tomamos a decisão da dependência, e essa dependência tem como marca essencial a permanência. E nós queremos permanecer. E quando nós tomamos a decisão de permanecer, a transformação é real na nossa casa. Queridos, queridas, creiam nisso. Acreditem nisso, porque não é a palavra do pastor Alexandre, é a palavra do próprio Deus, é a palavra como referência para a nossa vida, e nós podemos sim experimentar a transformação real quando a nossa escolha é depender de Deus. E depender me leva a permanecer, e eu sei que sem Jesus nada eu posso fazer. Queridos, que Deus nos abençoe, que essa palavra possa continuar ecoando no nosso coração e na nossa mente, e nós possamos experimentar constantemente a presença, a transformação real de Jesus na nossa família. Antes de nós